Olá, pessoal. Meu nome é Letícia, sou nutricionista, sou residente do programa de residência multiprofissional em saúde da família e comunidade, né, de atenção primária à saúde na Secretaria do Distrito Federal. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre as formas de tratamento da obesidade, né, pela jornada acadêmica multidisciplinar em saúde. Então, como uma breve introdução, no Brasil, uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde através do Vigitel, né, apontou que em 2019 a frequência de sobrepeso e obesidade entre os adultos foi de 55,4% e 20,3%, respectivamente. Esse é um dado muito preocupante, na qual ele mostra para a gente, né, que a obesidade e o sobrepeso ele vem crescendo no nosso país. E essa situação nutricional que acompanha esse cenário, ela tem como resultado as mudanças na nossa alimentação, com a crescente oferta de alimentos industrializados, do acesso e do consumo de alimentos caloricamente mais densos e mais baratos e da redução da atividade física regular, o que favorece o surgimento e o crescimento das doenças crônicas não transmissíveis. E a etiologia da obesidade ela é complexa e multifatorial, na qual tem alguns fatores envolvidos, como o ambiente, né, esse ambiente moderno que a gente está inserido, onde a gente faz menos atividade física e come mais alimentos industrializados, a genética, o estresse, na qual pacientes, né, com sintomas de estresse, depressão, insônia, ansiedade, eles têm uma relação compensatória com a comida, né? Surge aí uma compulsão alimentar, na qual o alimento é o refúgio deles, então eles consomem mais calorias, né? Isso também pode estar associado à vida social dessa pessoa, né? Se ela sofreu algum tipo de discriminação também. A poluição, os disruptores endócrinos, né, que são substâncias lipofílicas produzidas pela indústria, como os bifenóis, que acabam perturbando a nossa regulação hormonal, ocasionando um ganho de peso. O estilo de vida moderno e urbano também, né? Estudos mostram que a taxa de sobrepeso é maior em populações mais pobres e com menor nível de escolaridade. Por que isso? Porque justamente os alimentos industrializados, eles são mais baratos e de mais acesso, né? E acompanhado isso, né, as pessoas cada vez mais elas fazem menos refeições em casa, passam a comer mais fora de casa e acabam consumindo mais fast foods. Então, uma das ferramentas de diagnóstico da obesidade que a gente usamos na prática clínica é o índice de massa corporal, IMC. Ele é muito comum, é utilizado por muitos profissionais de saúde por ser rápido, né, fácil e barato de se usar. Então, ele é o peso da pessoa dividida pela altura ao quadrado. Também temos a relação circunferência abdominal e quadril, que é um ótimo índice também para determinar o risco de doença cardiovascular do indivíduo. Além disso, temos outros procedimentos mais precisos, só que são de usos limitados, né, pelos profissionais, porque tem um custo mais elevado, que é o caso da pesagem hidrostática, a composição corporal por absorciometria com raio-x do PNG, que é o DEXA, que a gente fala que é o padrão ouro, e técnicas de imagem, como ressonância magnética, tomografia computadorizada. Então, uma das formas de tratamento da obesidade é o tratamento medicamentoso, na qual vai depender do grau da obesidade do indivíduo. Então, o tratamento medicamentoso ele vai estar indicado para aquele indivíduo que tem um IMC maior ou igual a 30 kg por metro quadrado, ou um IMC entre 25 e 27, com a presença de alguma comorbidade associada, que é o caso da hipertensão arterial, o diabetes, alguma doença cardiovascular, né? E além disso, o paciente tem que ter uma falha em perder peso com tratamento não farmacológico e uma história prévia de falência com tentativa com dieta, com restrição calórica e atividade física. Então, a duração do tratamento vai depender, né? Então, assim, o tratamento medicamentoso, ele tem um efeito de perda de peso de 5 a 10%. Né? E a gente fala que ele tem um critério mínimo de sucesso quando ele mantém essa perda de peso por no mínimo 6 meses, né? E também essa perda de peso nesse período, ela melhora algumas doenças associadas. Então, hoje, os medicamentos aprovados no Brasil pela Anvisa
é a sibutramina, olistat, liraglutida, fluoxetina e outros inibidores de recaptação de serotonina, topiramato, associação de bupropiona e naltrexona e lisdexanfetamina. Sobre o tratamento dietético, a gente prioriza uma dieta balanceada. Por que uma dieta balanceada? Porque as dietas balanceadas ela tem o objetivo de permitir ao paciente uma maior variedade de alimentos e rica em nutrientes, né? E esse tipo de dieta tem uma maior aderência pelos pacientes, né? E o objetivo dela é que ela promova uma perda de peso, mesmo que seja pequena, mas seja sustentada a longo prazo para os pacientes. E a composição dessa dieta ela é de 20 a 30% de gorduras, 15 a 20% de proteínas, 55 a 60% de carboidratos, fibras entre 20 a 30 gramas por dia. O uso de álcool não é aconselhado. O colesterol tem um limiar de 30 miligramas por dia. Vitaminas e minerais de acordo com a necessidade de cada indivíduo. A ingestão de líquidos é 1,5 litro para cada 1.000 calorias da dieta. A gente prioriza uma refeição mais fracionada em 6 refeições ao dia, com menores porções. E o cloreto de sódio é adequado também à necessidade do indivíduo. Por exemplo, se for um indivíduo que tem hipertensão arterial, o consumo de sódio dele vai ser muito menor do que o indivíduo que não possui essa doença. E o déficit calórico fica entre 500 a 1.000 calorias, com um mínimo de 1.000 a 1.200 para as mulheres e 1.200 a 1.400 calorias para os homens. Também é bem recomendado a dieta DASH, né? Ela é uma dieta que incentiva o consumo de frutas, legumes e verduras, cereais integrais, nozes, sementes e laticínios com baixo teor de gorduras e carnes magras, e limita o uso de sal, bebidas com cafeína e alcoólicas. Né? Ela é uma dieta que ela não possui um limite diário de energia, esse não é um componente dessa dieta, mas é comum os pacientes perder peso. Além disso, também temos um Guia Alimentar para a População Brasileira, que foi um documento elaborado pelo Ministério da Saúde, né, como uma medida de saúde pública para ajudar no enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis. Então, este guia ele sugere que os alimentos in natura sejam preferidos, tendo prioridades aos de origem vegetal. Os processados eles devem ser usados em quantidades pequenas como ingrediente em preparações ou acompanhamento dos alimentos in natura e ultraprocessados, e que os alimentos ultraprocessados eles devem ser evitados ou minimamente consumidos, né? A ingestão de óleo, açúcar e sal devem ser usados moderadamente para temperar e preparar os alimentos. Açúcar em demasia, particularmente na forma de bebidas adoçadas consumidas em exagero, deve ser evitado. E a substituição por edulcorante não calórico pode ser válida para reduzir o consumo de calorias da dieta. E vale ressaltar também que não há estudo suficiente na literatura que indique o uso de algum tipo de suplemento nutricional ou de qualquer outra forma, né, oral para perda de peso ou queima de gordura. Sobre o tratamento cirúrgico, existem algumas indicações. Então, quais são o público que é indicado para a cirurgia? Pessoas com idade entre 18 a 65 anos, que tenham um IMC maior que 40 kg por metro quadrado, ou um IMC de 35 com alguma comorbidade grave relacionada com a obesidade. Tem que ter também uma documentação de que os pacientes não conseguiram perder peso ou manter a perda de peso, apesar de cuidados médicos apropriados e realizados regularmente, há pelo menos 2 anos. Então, aquele paciente que foi submetido a um tratamento nutricional, psicoterápico, tratamento farmacológico e atividade física por um período de 2 anos e mesmo assim ele não perdeu peso ou não conseguir manter uma perda de peso, associado ao IMC, ele está indicado para o tratamento cirúrgico. Adolescentes com 16 anos completos e menores de 18 anos também podem ser operados, desde que seja respeitadas as condições acima, e além das exigências legais de ter a concordância dos pais ou algum responsável legal, e que a equipe multiprofissional também tem que ter um pediatra, compondo a equipe.
a consolidação das cartilagens das epifíses, de crescimento dos punhos e outras preocupações especiais, como a compreensão do risco-benefício devendo ser muito bem analisado. Também temos algumas contraindicações, né, da cirurgia, que são pessoas dependentes de álcool ou drogas ilícitas, doenças psiquiátricas graves sem controle, risco anestésico e cirúrgico inaceitável, dificuldade de compreender os riscos-benefícios, os resultados esperados, alternativas de tratamento e mudança no estilo de vida, que são requeridos após o procedimento. Então, aqui tem alguns dos tipos de cirurgias mais realizadas no Brasil. A primeira é a banda gástrica ajustável, né, que ela possui uma prótese de silicone acoplada em torno do estômago proximal e o deixa com forma de uma ampulheta. O diâmetro interno da banda pode ser regulado no pós-operatório por injeção de líquido no reservatório situado no subcutâneo. A vantagem dessa cirurgia é que ela é um método reversível, pouco agressivo, permite ajustes individualizados no diâmetro da prótese e apresenta mínimas repercussões nutricionais. Sua retirada possibilita realizar outros procedimentos bariátricos também. Já como desvantagem, temos uma perda de peso que pode ser insuficiente a longo prazo. Existe estrita cooperação do paciente em seguir as orientações dietoterápicas, riscos inerentes ao uso permanente de corpo estranho, inadequada para alguns pacientes, comedores de doces, portadores de esofagite de refluxo e hérnia hiatal volumosa. Possibilidade de ocorrência de complicações a longo prazo, como migração intragástrica da banda, deslizamento da banda e complicações com reservatório. Também temos a gastrectomia vertical, né, que ela é uma cirurgia de restrição gástrica que remove de 70% a 80% do estômago proximal ao antro. Ela apresenta como vantagem o fato de não excluir o duodeno do trânsito alimentar, portanto, não interfere no sítio de absorção de ferro, cálcio, zinco e vitaminas do complexo B. Pode ser transformada, em caso de insucesso, em qualquer outra técnica bariátrica regulamentada e permite o acesso às vias biliar e pancreática por métodos endoscópicos habituais. Como uma das desvantagens, né, essa é uma cirurgia irreversível, pode produzir complicações de alta gravidade e difícil tratamento, como a fístula junto a ângulo de His, que é o eixo esôfago-gástrico, porém em baixa incidência. Existem dados que demonstram perda de peso aceitável em longo prazo, melhor que a banda gástrica ajustável, porém menor que outros procedimentos derivativos. Também temos a cirurgia bypass gástrico, né, conhecida também como YD-Hooks. Essa cirurgia ela tem um componente restritivo alimentar e modifica a produção de hormônios que modulam a fome e a saciedade. Então, ela apresenta como vantagem a perda de peso adequada e duradoura, com baixo índice de insucesso. Trata também a doença de refluxo gastroesofagino, apresenta taxas aceitáveis de complicações a longo prazo, é potencialmente reversível, embora com dificuldade técnica. Apresenta bons resultados em termos de melhoria de qualidade de vida e doenças associadas. Essa operação também apresenta efeitos metabólicos independentes da perda de peso. Ocorrem modificações funcionais e hormonais do tubo digestório com efeitos benéficos adicionais sobre o controle ou reversão das comorbidades metabólicas, em especial diabetes tipo 2. As vantagens são, de fato, mais complexa. Acesso limitado, as desvantagens, pessoal, tem um acesso limitado ao estômago excluído e ao duodeno para métodos radiológicos e endoscópicos, passível de complicações como decência de suturas, maiores chances de deficiências proteicas e anemia do que as cirurgias restritivas. E por fim, tem uma cirurgia do anal switch. Essa é uma técnica conhecida por ser mista, então ela é tanto restritiva como desabortiva e também apresenta efeitos independentes da perda de peso. Ocorrem modificações funcionais e hormonais no tubo digestório, com efeitos benéficos adicionais sobre o controle ou reversão das comorbidades metabólicas, em especial também ao diabetes tipo 2 e dislipidemia. Como vantagem, elas são menor
ela tem uma menor restrição de ingestão alimentar, tem uma eficácia em relação à perda de peso e à manutenção em longo prazo. O reservatório gástrico é completamente acessível aos métodos de investigação radiológica e endoscópica. Como desvantagem, ela possui uma suscetibilidade às complicações nutricionais e metabólicas de controle mais complexo, né, como a deficiência proteico-calórica, deficiência de vitaminas lipossolúveis, deficiência de vitamina B12, cálcio e ferro, desmineralização óssea, úlcera de boca anostômica, aumento do número de evacuações diárias com fezes e flatos muito fétidos. Uma das complicações que o paciente pode apresentar é a síndrome de DUP. Essa síndrome é causada pela ingestão de açúcar e outros tipos de carboidratos, provocando um mal-estar temporário, vertigem, fraqueza, palpitação e sudorese fria. Essa síndrome de DUP ela ocorre nas técnicas mistas e na operação de Scopinaro, e é tida como benéfica por obrigar o paciente a não ingerir doces. Então, quais são os requerimentos no pré-operatório, né? Então, o paciente, se ele for tabagista, ele deve parar de fumar pelo menos de 8 a 12 semanas antes da cirurgia para minimizar o risco de complicações tromboembólicas infecciosas. A suspensão de contraceptivos orais e terapia de reposição hormonal por 1 mês antes da cirurgia reduz o risco de tromboembolismo. Mulheres em idade reprodutiva devem ser aconselhadas a utilizar um método contraceptivo seguro para prevenir gestação, né, até estabilizar o peso no pós-operatório por pelo menos nos primeiros 12 meses de pós-operatório. Deve-se fazer uma anamnese bem feita, exame físico, avaliação de saúde mental. Métodos de imagem são importantes na avaliação de comorbidades relacionadas à obesidade e na correção precoce de alterações que podem causar complicações pós-operatórias. Também tem alguns exames básicos que precisam ser feitos, né, para avaliação pré-operatória, como hemograma, coagulograma, tipo sanguíneo, glicemia, radiografia, lipidogrâmica e entre outros. Já no pós-operatório, né, a dieta inicia-se com oral, líquida e depois vai progredindo. Então, a gente começa com uma dieta líquida, depois vai para líquida pastosa, depois pastosa, até chegar à consistência normal, de acordo com a tolerância do paciente. A suplementação nutricional é super importante, então os nutrientes que não podem faltar é o ferro, vitamina D, zinco, vitaminas do complexo B, principalmente a vitamina B12, porque nessas cirurgias compromete muito, né, a absorção desse nutriente. O paciente deve realizar pequenas refeições balanceadas, diversas vezes ao dia, sem a ingestão simultânea de líquidos. A presença de fibras é obrigatória e o consumo de proteínas fica em torno de 60 a 120 gramas por dia. E quais são os benefícios, né, do tratamento cirúrgico? Ele possui um maior controle de peso corporal promovida pela cirurgia bariátrica e também melhora das comorbidades relacionadas à obesidade, o estado psicossocial e a qualidade de vida. O paciente submetido à cirurgia bariátrica, ele frequentemente evolui com a melhora do diabetes tipo 2, hipertensão, função cardíaca, perfil lipídico, respiratório, sono e dentre outras. E quais serão as complicações? Né? Como eu falei, temos a síndrome de TUB, descência de sutura, fístulas, estenoses, infecções e hemorragia. Né? As mais comuns também são anemia ferropriva, deficiência de vitaminas e doenças osteometabólicas. Mas tudo isso é muito bem monitorado pelos profissionais de saúde. Então, quais são os custos, né, da obesidade, do tratamento da obesidade e algumas comorbidades associadas para o Sistema Único de Saúde? Segundo uma análise de Nilsson et al. 2019, os custos totais de hipertensão, diabetes e obesidade no SUS alcançaram 3,4 bilhões de reais em 2018, ou seja, mais de 890 milhões de dólares. Desses custos, 59% foram referentes ao tratamento da hipertensão, 30% do diabetes e 11% da obesidade. No total, 72% dos custos foram com indivíduos de 30 a 69 anos de idade e 56% com mulheres. Considerando separadamente a obesidade como fator de risco para hipertensão e diabetes, os custos atribuíveis a essa doença chegaram a 1,4 bilhão, ou seja, 41% dos custos totais.
né? E além disso, o gasto com os casos de câncer relacionados à obesidade entre adultos ficou em 1,4 bilhão do total de 3,5 bilhões aplicados em 2018 pelo governo federal no Sistema Único de Saúde. Então, ou seja, isso mostra pra gente que a obesidade não é uma doença fácil de tratar e é uma doença realmente, né, como um problema de saúde pública. Vale a pena saber também, gente, que a perda ponderal, né, estabiliza-se em média 18 meses após a cirurgia, né, época em que geralmente ocorre perda máxima do peso. Considera-se o tratamento cirúrgico da obesidade bem-sucedido se houver uma perda de no mínimo 50% do excesso de peso e o paciente deixar de ser obeso mórbido, sendo necessária a manutenção dessas condições por um período de 5 anos. Então, assim, só se pode efetuar a avaliação de sucesso, no mínimo, após 24 meses do pós-operatório, pois pode haver reganho ponderal entre 2 e 5 anos após a cirurgia. Então é isso, gente. Espero ter contribuído, né, um pouco mais para a aprendizagem de vocês. Aqui eu deixo algumas referências bibliográficas, caso vocês queiram aprofundar um pouquinho melhor sobre o assunto. Tá bom? Muito obrigada. Aqui eu deixo meu e-mail, meu Instagram, caso alguém tenha alguma dúvida. Muito obrigada.